Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de epidemiologia e hoje a gente vai ver questões comentadas das provas de residência sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, que cai muito para vocês na residência. Vamos lá, a primeira questão. O texto constitucional de 1988 afirma em seu artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Essa é a definição do quê? Equidade, igualdade, integralidade ou universalidade? E aí, você lembra dos princípios do SUS? Você tem que saber todos eles para a prova, porque costuma cair uma questão assim que você precisa diferenciar os princípios. Então, vamos lembrar? Existem princípios doutrinários, que são os princípios filosóficos do SUS, e os princípios organizacionais, que são a maneira que vai se organizar o SUS para que os princípios doutrinários consigam ser efetivamente realizados. Tá? Os princípios doutrinários são universalidade, equidade e integralidade, e esses são os que mais caem na prova de residência. E os organizacionais são regionalização e hierarquização, resolubilidade, descentralização, participação social e complementariedade do setor privado. Você também tem que saber cada um deles o que significa. Bom, o que é universalidade? Tá? Lembra que anteriormente a Constituição de 1988, o advento do SUS, só tinha direito à saúde aquele trabalhador que era registrado em carteira e que contribuía para a Previdência Social? Agora não é mais assim. Então, a universalidade é a garantia de atenção à saúde a todo e qualquer cidadão. Isso significa todo mundo. Turista, morador de rua, prostituta, preso e também as pessoas com registro em carteira. Tá? Então, essa é a universalidade. Tá? Equidade, cuidado que a equidade é diferente de igualdade. Igualdade é você tratar de maneira igual as pessoas. Equidade é quase o oposto, é você tratar desigualmente pessoas desiguais. Então, igualdade seria, já que esse garoto precisa de uma cadeira de rodas, já que todo mundo é igual, todo mundo vai ganhar uma cadeira de rodas, usando ou não. Tá? A equidade não. A equidade é fornecer a cadeira de rodas para quem precisa. Quem não precisa não será fornecido. A mesma coisa com a bengala, por exemplo, para o idoso. Então, essa é a equidade. Tá? Então, a equidade também é um princípio que garante a visita domiciliar para aquele paciente que não pode se dirigir ao posto de saúde. Integralidade, outro princípio filosófico do SUS, tá? É a visão do indivíduo como um ser biopsicossocial e que não vai ser só promovido a ações curativas, e sim também ações preventivas e de reabilitação. Então, olhar o ser humano como integral e já aproveitar alguma queixa para promover ações de reabilitação e também de prevenção de doenças. Então, esse texto que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Então, a saúde é direito de todos, entra no princípio da universalidade. Lembra? Então, alternativa D. Então, a gente já viu a equidade. O que é a igualdade? Não é princípio do SUS. A igualdade, a única vez que ela aparece é na Lei 8.080, que diz que todo mundo tem direitos iguais relacionados à saúde, mas não é um princípio do SUS. Integralidade a gente já viu também como um princípio, então ficamos com a alternativa D, universalidade. Vamos à próxima. O financiamento do Sistema Único de Saúde, SUS, teve melhor definição a partir da Emenda Constitucional 29 do ano 2000. Assinale a resposta correta em relação a essa emenda. E aí, você conhece a emenda? Vamos ver. A. Definiu o que pode e o que não pode ser gasto com o recurso financeiro da saúde. B. Atribuiu ao município a responsabilidade pelo financiamento dos serviços no SUS. C. Incumbiu estados e a União de darem apoio aos municípios. D. Estabeleceu percentuais mínimos de financiamento para cada esfera de governo.
Ou E, determinou que o Ministério da Saúde assumisse as dívidas financeiras dos estados e municípios. Aí, se você não conhece a emenda 29, você não consegue mesmo responder essa questão. Então, vamos ver como é que é feito o financiamento do SUS. Tá? É feito por recursos na esfera federal, estadual e municipal. Na esfera federal vem os recursos da União, né, com recolhimento de PIS, COFINS, contribuição social. Tá? E como é que as verbas caminham? Então, cuidado, muita gente acha que a União passa a verba para o Estado e o Estado passa para o município. Não. A União faz a sua arrecadação, né, dos impostos, de todos os impostos, e a parte que cabe à saúde, ela transfere diretamente ao município para financiar a atenção básica e transfere também para os estados para financiar ações de média e alta complexidade. Os estados, eles vão receber essa verba da União e também vão receber os impostos, né, estaduais. E aí, o que cabe à saúde, ele vai mandar para o município para financiar a atenção básica. E o município vai pegar esse dinheiro que veio da União, esse dinheiro que veio dos estados e mais os impostos que ele arrecadou e vai fazer o investimento principalmente na atenção básica. Bom, isso não estava funcionando direito, tá? Então os recursos não estavam sendo repassados, por isso apareceu essa emenda constitucional no ano 2000, que é a emenda 29. O que ela faz? Ela obriga os 3 níveis de governo a destinar parte dos seus recursos para a saúde. E ela diz quanto que o município tem que destinar, quanto que o Estado e quanto que a União. Então, é obrigatório. Só que ela não define o que é saúde, o que pode ou não ser gasto com saúde. Isso só em 2012 é que foi definido. Então, essa emenda, você tem que saber que é uma obrigatoriedade, né, de um percentual fixo, dos 3 níveis de governo a ser investido na parte da saúde. Então, vamos ver a alternativa correta? Definiu o que pode e o que não pode ser gasto com recurso financeiro da saúde? Não, isso foi definido depois, tá? Ela só definiu que todo mundo tem que contribuir para a saúde. B, atribuiu ao município a responsabilidade pelo financiamento dos serviços no SUS? Não, tá? A responsabilidade é município, Estado e União. C, incumbiu os Estados e a União de darem apoio aos municípios? Não, não foi isso que disse a emenda. Tá? D, estabeleceu percentuais mínimos de financiamento para cada esfera de governo? Isso, percentual mínimo para município, para Estado e para a União. Essa é a correta. E, determinou que o Ministério da Saúde assumisse as dívidas financeiras dos estados e dos municípios? Socorro, né? Essa não tem nada a ver. Então, a gente fica com a alternativa D. Então, lembra da emenda 29, que costuma cair para vocês nas provas. Vamos mais uma? Muitos princípios e diretrizes foram estabelecidos na Constituição do Brasil para regerem o SUS. O princípio cuja inobservância pode gerar dificuldade de acesso a procedimentos de alta complexidade em função da condição socioeconômica desfavorável de um paciente é denominado... Bom, então, lembra que eu falei para vocês precisam conhecer todos os princípios do SUS, né, porque costuma cair um texto e perguntar qual é o princípio. É equidade, integralidade, universalidade ou participação social. Então, vamos relembrar do princípio que mais cai nas provas de vocês, que é o princípio da equidade. Então, cuidado, gente. Equidade não é igualdade. Igualdade é você tratar da mesma maneira todas as pessoas. Equidade é você tratar de maneira diferente pessoas diferentes. Então, as pessoas têm necessidades diferentes. Tem gente que precisa de cadeira de roda, tem gente que não precisa. Tem gente que precisa de visita domiciliar, tem gente que não precisa. Tem municípios que precisam de mais equipes de saúde da família, de uma maior injeção de gastos, né, de financiamento. Tem municípios que precisam de menos, tá? Então, isso é a equidade. É você garantir saúde para todas as pessoas. E, para isso, você tem que tratar diferente as pessoas diferentes, ok? Então, não se esqueça desse princípio. Tá? Então, olha, aquilo que eu expliquei, né? Porque esse senhor vai receber visita domiciliar, todo mundo tem direito à visita domiciliar? Não, esse é o princípio da equidade. Tem direito quem precisa.
tá? Então, olha só, o princípio cuja inobservância pode gerar dificuldade de acesso a procedimento de alta complexidade em função da condição socioeconômica desfavorável é o da equidade. A equidade é que vai fazer com que facilite o acesso das pessoas menos favorecidas a procedimentos de maior complexidade, tá? Tem que tratar essas pessoas diferentes para que o acesso à saúde chegue a elas, tá? Então, a gente fica com a alternativa A, equidade. Então, não se esqueçam desses princípios do SUS. Vocês têm que saber bem diferenciar um do outro, porque isso vai cair todos os anos na prova de residência, ok? Fico por aqui. Até a próxima.